Som. A paz do Senhor, amados. Vamos nos tomar assento. Daqui um minutinho a gente começa. Vamos. Olha, aí eu já não, aí fica com ela então, tá? Som. Não há outro como tu. Som. 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3. Som. Vamos ficar em pé, amados, um pouquinho já? Vamos começar? Vamos orar um instante enquanto a gente ainda não começou a gravação. Aí quando começar aqui a gente transmite, né? Ainda não está transmitido, mas vamos agradecer um pouquinho ao Senhor enquanto isso. Feche os teus olhos, fale um pouquinho com o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã e te louvar. Obrigado, Senhor, pela graça de estar aqui, pelo privilégio. Nós te louvamos e te bendizemos e glorificamos o seu santo nome. Fica conosco, Senhor, nos aceita, perdoa-te por essas nossas falhas, nossas mazelas, porque somos homens, Senhor, e falhamos quantas vezes. Nós te pedimos nessa manhã, vem de encontro às nossas vidas, vem de encontro, Senhor, à tua igreja, vem de encontro, Senhor, a essa nação, a esse país. Permita, Senhor, que a tua graça reine em cada coração. Visita, Pai, cada lugar desse país. Visita, Senhor, os nossos dirigentes, os nossos governantes, Pai, para que conduza a nação de acordo com o teu querer, de forma que essa nação venha ser uma nação de um povo de Deus, conhecida como um povo evangélico. Olha, Senhor, por cada um de nós. Olha, Senhor, por cada nossas famílias, os nossos irmãos, aos de perto, aos de longe, os nossos familiares. Alcança, Senhor. Oh Deus eterno, nós precisamos tanto de Ti, nós somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia, porque, Senhor, de nós mesmos, nós não temos nada, nós não somos nada, Senhor, em tudo nós somos dependentes da Tua graça. Oh meu Deus, nós te pedimos nessa manhã, aceita esse momento de que estaremos aqui te louvando, glorificando o Teu nome santo, Senhor, e também ouvindo a Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar em nós um coração aberto, um coração, uma terra produtiva, lá como o Senhor diz, aquela terra na parábola aqui, onde produz, onde frutifica, onde a semente possa germinar. Vem de encontro, Senhor, nossas vidas, vem de encontro, Senhor, a cada um de nós, e ajuda-nos por Tua graça a sermos melhores cristãos, a sermos melhores crentes, Pai. Nós te pedimos por Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, que caminha contigo e olha para o Senhor e que em Ti coloca os nossos olhos. Nos ajuda a colocarmos os nossos olhos em Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas, e que as dificuldades que a vida apresenta, Senhor, que possam ser nada com o Senhor na direção, com o Senhor direcionando. Nós te pedimos, Senhor, nos visita, nos alcança pela Tua graça e pela Tua misericórdia.
Aceita, Senhor, te peço, cada louvor, cada oração que possa chegar diante do teu trono, diante da tua santa presença, Senhor, que não seja nossa oração somente aqui não, Senhor, mas que possa chegar até diante de Ti, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e a nossa adoração, Senhor, que te fazemos nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Fica conosco, Senhor, fica conosco pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, que é eterna. Nós te bendizemos, aleluias, glórias a Deus, aleluias, amém? Glórias a Deus, oh glórias, amém? A paz do Senhor, amados, amém? Vamos levantar nossa mão direita e vamos dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho
você puder, levante a sua mão e diga: Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. O sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou.
início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega. Mais uma vez, Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Jesus, só tu és Jesus. E só tu és Jesus. Glória a Deus. Louva o Senhor com as palmas. Domingo passado que eu tive aqui na igreja, né, eu contei parte do testemunho do meu filho, né? Da bênção que o Senhor permitiu que ele tivesse ruinzinho, mas ao mesmo tempo o Senhor entrou com a graça e hoje ele está bem. Compartilhando uma oração que eu fiz, eu até na hora assim eu achei meio absurdo, né? Só que casou com esse cântico, que a gente cantou agora no momento. E na hora que ele estava bem ruinzinho ali, eu lembrei de... Toda igreja tem isso, quando uma mãezinha pede oração pelo filho, né? E geralmente quem está pedindo oração fala assim, pense como se fosse seu filho, mesmo você que não tenha, mas pense como se fosse o seu. E eu sempre orei, só que eu nunca orei com tanta intensidade com aquilo que era meu, né? Pelo meu filho, não que eu não orava pelos outros, orava também. Só que quando é do nosso, parece que dói mais, não é isso? E uma das orações que eu fiz, afastado um pouco da Rebeca, né, para ela não ouvir, embora se ela estiver vendo a transmissão, agora ela vai saber, né? Eu falei assim, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Eu sempre começo a minha oração assim, né? Tu és o dono do ouro e da prata. Obrigado pelo fôlego da vida que o Senhor me deu, pelo recurso financeiro e pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar na mesa dos meus. Sempre começa a minha oração assim. E comecei a orar em forma de conversa com Deus, expondo mesmo, abrindo meu coração, porque até ali eu pude fazer, dali para frente não era mais eu, não tinha mais o que fazer. Meus recursos se esgotaram. E determinada parte da minha oração, eu falei assim, Senhor, não és Tu que dá a vida? És Tu que dá as vida. Se o Senhor quiser levar meu filho agora, eu tenho que te agradecer. Vai ser difícil? Vai. Vou chorar? Vou. Mas não é o Senhor que deu a vida dele? Quem sabe se isso foi um propósito para eu, Bruno, entender o quão o Senhor nos ama. Quanto o Senhor te ama. Daí, na hora que eu falei assim, na minha oração, eu falei, nossa, mas acho que é um absurdo falar isso, né? Mas, logo quando veio esse pensamento que é absurdo, eu já meio que, eu repreendi a mim mesmo. Não é absurdo. Quizá fosse um propósito do Senhor para mostrar o tamanho do amor dele por mim e pela minha esposa. Quem sabe
alguma situação difícil que às vezes foge do nosso controle, é um propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu costumo dizer na minha oração também, que o meu olhar, ele só vai até ali, até aquele muro. É limitado. Mas o poder do nosso Senhor não é limitado. O poder do nosso Senhor é ilimitado. Quando os nossos recursos se esgotarem, nós temos um Deus ainda que ora por nós. Nós temos o Espírito Santo que entrega os nossos gemidos ao Senhor, as nossas orações. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Amém? Louve o Senhor com as palmas e vamos louvar a Deus, amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. O nome desse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu, Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. maravilhoso maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu és a glória, acima poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é,
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. poderoso esse nome É, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. poderoso esse nome é, Nome de Jesus. poderoso esse nome é, O nome de Jesus. Louva o Senhor com as palmas, aleluias, em forma de adoração, e glorifica o nome dele, aleluia. Glória a Deus. E assim, nós agradecemos ao Pai de ter louvado a Ele juntamente com vocês. Amém? Pede para trocar pilha. A paz do Senhor, amados. Levante sua mão para o céu, assim, ó. Repita o que você estava cantando. Repita em uma declaração da verdade. Poderoso. Vamos lá? Olhe para ele e diga, eu reconheço. Diga para o Senhor, eu reconheço. Que o teu nome, poderoso és, para todas as coisas, debaixo dos céus e nos céus. Dá uma salva de palmas mais forte para Jesus. Podeis assentar, amados. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Cumprimento os amados que possam estar. Por exemplo, a Mariana está conectada com a gente lá em Portugal assistindo o culto. Pai do Senhor, Mariana, Pai do Senhor, aqueles que estiverem conectados, aqueles que vierem a estar conectados, né? Assistindo e participando do culto. Falando em culto, falando em transmissão, eu quero pedir aos amados que nos ajudem aí no canal da igreja. Se inscreva lá, caso alguém não esteja ainda inscrito. Indique a outras, indique ao vizinho, indique a um familiar. Evangelize com a transmissão do culto, né? Alguém da igreja talvez estivesse aqui no aniversário da igreja, que foi lindo, né? Eu assisti. Lá, sem fôlego nenhum, né? Eu não consegui cantar, mas que eu assisti. Amém? Quem esteve lá comigo, viu que foi terrível. Não tinha fôlego nem para me manter
bem. Mas que eu assisti. É, foi muito bom. Mas teve gente aqui ainda que, por exemplo, não assistiu. Né? Então, vai lá, assiste. Né? E se inscreve lá e dá um joinha lá também, tá bom? Amém, amados? Louvado seja Deus. É verdade que a gente não tem uma qualidade na transmissão, né? Mas dá para assistir, dá para, né? E principalmente oriento aos que aqui ficam à frente, que assistam, para ver como é que você está saindo na telinha, tá bom? Tá bom, amados? Eu louvo a Deus por estar de volta. Depois eu falo do testemunho. Mais uma vez, como eu tenho brincado ultimamente, eu chego lá, estou entrando na porta, e ele fala, volta, né? Põe lá no departamento de evolução e eu estou aqui de volta. Tá bom, amados? Depois eu testemunho aos amados. Eu gostaria de agradecer a Deus perante a igreja, pelo aniversário da igreja, pelo empenho dos irmãos. Os irmãos se dedicaram, os irmãos que ensaiaram. Eu quero, eles não estão aqui, mas talvez assistam, e eu quero, de público, agradecer lá aos irmãos que ajudaram a gente, né? E a terceira idade, eu queria estar com vocês aqui, viu? Eu fiz de tudo para a Késia estar aqui, para o Gustavo vir ajudar, acompanhando o irmão Almir, se poderia ou não chegar a tempo, mas foi bênção? Amém. Foi bênção? Amém. Então eu louvo a Deus, porque eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, se a Késia não vem, né? Ela não tinha dado ainda certeza para mim. O Gustavo falou, pai, eu vou, mas ele dependeria também da gravação do culto lá do Jabaquara, né? Então eu falei, se eles não forem, meu Deus, eu prometi uma surpresa e não ia ter, né? Mas graças a Deus, Deus foi fiel e me honrou, e honrou os irmãos, e aceitou, eu creio, o nosso culto. Amém? Louvado seja Deus. Domingo passado eu não vim, estava recuperando, a mulher pegando no meu pé, não vai, fica, né? Aí acabei ficando, mas ainda não estava ainda tão bem. Hoje eu estou melhor do que a semana passada, e espero permanecer assim, Deus sabe. Mas tudo a Deus dai graça. Amém? Alguém perguntou para mim, esses dias a gente estava conversando, e eu estava testemunhando para uma pessoa, e essa pessoa ficou surpresa quando eu disse para ela, quando eu estou internado por algum motivo, eu não peço a Deus a cura. Eu sei que a igreja está pedindo, eu sei que multidões de pessoas estão lá intercedendo pela minha vida. Recebi muitos, outras igrejas que eu nem sabia que estavam orando por mim, mas eu mesmo não peço. E, às vezes, eu me entro numa interrogação perguntando por que eu não entro no desafio de colocar a minha fé em prática nessa hora. Amados, eu testifico para os irmãos que não faço uso disso para depender de Deus. Porque o que é melhor? Eu já estou naquela fase onde eu lembro que na Bíblia está, quero estar lá, mas também quero estar aqui ainda tentando salvar uma alma. Mas será que esse querer estar aqui para salvar uma alma não é um apego à vida terrena? Né? Eu paro para pensar nessa coisa e eu me coloco na dependência de Deus. Se hoje eu estou aqui, meu irmão, a culpa não, a vontade é divina e a intercessão é sua. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o texto da festividade. Né? Eu tive, quando escolhi esse tema, eu me peguei como se fosse um tema totalmente novo. E aí, ouvindo as pregações, eu entrei na internet, o que tem de pregação com esse tema, nossa, tem uma multidão. Mas eu creio num Deus
que ele tem sempre uma manifestação poderosa da sua vontade, independente de qualquer quantidade de pregação que você já tenha ouvido a respeito desse assunto. Você crê que Deus fala conosco em todo o tempo? Ele disse para Josué, Josué, medita nesta minha palavra dia e, quantos dias? Todos. E o texto, a revelação da palavra de Deus naquela época, perto de hoje seria, 20%, 30%, e olá, né? Mas era para ele repetir a leitura, amém? E era para você repetir a leitura. Ontem eu estava falando com um crente, e eu estava mostrando uma forma de ler a palavra de Deus que não nos permite trazer qualquer tipo de questionamento ou dúvida ou inovação do texto bíblico. Se a palavra de Deus lá está escrito, em João 8,32, está escrito o quê? João 8,32, está escrito o quê? Abra aí a palavra de Deus, pelo amor do Senhor. Misericórdia. É por isso que Deus está mandando eu voltar ainda. A culpa é de vocês. Abriram? O que é que está escrito? De novo, conhecereis? De novo, conhecereis a verdade? Amém? Amém. Aproveitando, empresta o seu celular, filha. Aí eu falei para o crente, está lá em Efésios o texto tal, ele foi aqui, né? Aí eu tomei o celular da mão dele. Pega a Bíblia. E o crente folheou, achou lá o livro, mas não achou o texto. Eu estava dizendo para ele, isso aqui, em pouco tempo vai engolir a Bíblia. Presta atenção. Na Bíblia, só tem aquilo que serve a Deus, amém? Aqui tem de tudo. De tudo. Eu estou substituindo a Bíblia por isso aqui. O Google não é Bíblia. O Google pode nos ajudar a pesquisar. Mas Bíblia é Bíblia. Eu já estou pregando a palavra. Porque o que está lá no tema, o que era o tema, você lembra? Hã? Eu vou esperar. O que é que estava escrito lá? Qual que era o tema da festividade? Aprendendo. Mais alto, igreja, vai. Aprendendo aos pés do mestre para cumprir ao ide. Sem aprender, nós não podemos ir em lugar nenhum. Quanto mais ir ao ide. João 8,32 diz, conhecereis a verdade. Onde está escrito que Jesus é o único? É o caminho, a verdade e a vida. O que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo com a gente? Sem Bíblia não vamos a lugar nenhum. A festa foi uma bênção? Aleluia! Glórias a Deus! Mas a festa, ela tem que estar aqui dentro.
E a essência da festa tem que permanecer aqui. Qual era a essência da festa? Aos pés do mestre, aprendendo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Onde está escrito? João o quê? Amado, isso tem que estar explodindo em nossa alma. Sem Bíblia, sem palavra, sem conhecer, não vamos a lugar nenhum. O texto que nós escolhemos para representar, para usarmos, para ajudar a falar a respeito de ficar aos pés do mestre foi Lucas 10:38, que fala a respeito de uma família que era amiga de Jesus. A família de Marta, Maria, Lázaro e talvez Simão leproso faça parte dessa família. Porque a Bíblia, quando fala desse texto e de algum outro texto a respeito de Marta e Maria, fala da casa de Simão o leproso. Simão era leproso? Com certeza não. Ele deve ter sido leproso, deve ter sido curado, mas carregava sobre ele essa, se fosse hoje, seria processado, porque seria, tá lançando sobre o homem lá um bullying, ou uma maldade. Marta, Maria e Lázaro, na casa de Simão leproso, na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. O texto de Lucas fala que, Lucas ou Marcos diz que Jesus dizia, Marcos 14, diz que, versículo 2, que Jesus falava que faltava 2 dias para a Páscoa. Se eu não me engano, Mateus 26:6, o texto diz que faltavam 6 dias para a Páscoa. A que tempo que Mateus estava registrando, nós não sabemos o detalhe, mas ele fala de 6 dias. Jesus estava falando de 2 dias. E Marcos testifica que os sacerdotes do templo, há 2 dias da Páscoa, se reuniram para planejar a morte de Jesus. Vamos matar Jesus, mas vamos esperar passar a Páscoa para que não haja alvoroço com o povo, mas nós vamos matar Jesus, e fizeram ali um projeto para matar Jesus. Só que, parem para pensar, enquanto o homem se reunia com seus sacerdotes, com seus líderes, com toda aquela cúpula da liderança do templo, planejando como poderiam matar Jesus, após Páscoa, Jesus estava dizendo aos discípulos: é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo para os discípulos: é chegado a minha hora, vão me matar. O homem, pensando que estava no controle, projetava, planejava, ali maquinaram como é que poderiam matar, traindo Jesus. E pensavam que estavam no controle. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos: chegou a minha hora. Nunca o projeto é do homem. Nós podemos planejar, nós podemos achar
que estamos no controle. Nós podemos pensar que esse culto agora está sob o nosso domínio. Nós podemos pensar que agora o Erasmo vai falar porque agora ele vai e está com a oportunidade. Ei, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já tinha projetado esse culto. Eu não estou aqui porque eu domino a mim mesmo, porque eu domino minha vontade, porque eu sou Senhor dos meus projetos. Ei, a minha vida está no controle da mão de Deus, amém? A tua vida, este culto, está antes de nós, da direção do Espírito Santo de Deus. Irmão, isso é uma verdade. E quando nós trazemos isso como que descortinando, mas a verdade também, que a própria palavra diz que você e eu, e não é projeto meu nem teu, é projeto de Deus. Nós vamos entrar nos céus e nós somos vocacionados, nós fomos chamados, nós fomos trazidos para entrarmos nos céus. Mas preste atenção numa coisa, irmão, nós não podemos achar que vamos dar jeitinho na nossa entrada lá. Quanto tempo os discípulos andaram com Cristo na terra? Alguém, por favor, diga bem alto aí. 3 anos, 3 anos e meio, amém? Fazendo o quê? Aprendendo de Jesus. Diga comigo, por favor, os discípulos andaram com Cristo 3 anos ou 3 anos e meio para aprender. Quando, lá no finalzinho, os discípulos começaram a receber Jesus lá no Monte das Oliveiras, o mestre confirmando, eis que chegou a minha hora, eles começaram a dizer para Jesus, não, Jesus, eu vou contigo até a morte, não sei o quê. O que é que Jesus falou para eles? E ainda, pior ainda para Pedro, ainda hoje, tu me negarás 3 vezes. E os outros discípulos? Nem estão lembrando do meu nome, deixa eu correr por aqui, né? Porque não é mencionado lá para onde eles foram, mas para perto de Jesus não foram. Todos negaram a Jesus. 3 anos e meio de estudo, andando com o mestre, vendo os milagres, testificando. Quando, exemplo, a parábola da semente, é semente o nome? Agora me fugiu. Está lá, Jesus testificando, a semente que cai à beira para o povo, a semente que cai no meio da pedra lá. Os discípulos não entenderam assim tanto quanto o povo. Diz a palavra de Deus, lá no particular, mestre, nos explica a parábola. Aí o mestre foi explicando. Mestre, nos ensina a orar. Mestre, por que isso? Mestre, por que aquilo? No particular, aos pés do mestre. E ao findar de 3 anos e pouco, todos negaram Jesus. Em João, a palavra diz que quando Jesus fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres. Era só Pedro que não estava convertido? Não, era todos. Mas Jesus estava ali no particular com Pedro. Não o particular de isolado, mas no relacionamento íntimo com Pedro. Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. 3 anos e meio não estava convertido.
e ainda precisavam ser cheios do Espírito Santo, quando dos céus desceria o Espírito Santo, amém? Só que quando você se converteu, você não esperou todo esse tempo para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre você. Quando tu te converteres, Pedro, já tinha andado 3 anos e meio com Pedro, nós precisamos apenas ouvir a palavra. E a palavra de Deus nos convence do pecado. E quando a palavra de Deus nos convenceu do pecado, nós confessamos Cristo, imediatamente fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E os 3 anos e meio de estudo, eles precisavam e nós não? Tem um passe de mágica que nos capacita a conhecer tudo que eles conheceram quando andaram com Cristo? Você não vai achar na palavra de Deus nada que te dê essa bênção sem que você se achegue aos pés do Mestre. Eles andaram. Não conseguiram colocar em prática. Foi necessário o Espírito Santo de Deus descer e capacitá-los a colocar em prática o ensino. E só depois que foram cheios do Espírito Santo de Deus é que eles estavam capacitados para colocar em prática o que aprenderam com o Mestre. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus e confessamos Cristo. Mas nada na Bíblia nos tira a responsabilidade de termos que buscar o aprendizado aos pés do Mestre. Ah, mas eu recebi o Espírito Santo de Deus. É verdade. Nós todos temos o Espírito Santo de Deus, amém? Só que não está escrito na Bíblia que o Espírito Santo de Deus iria revelar todo o ensino. É assim que está na Bíblia? Sim ou não? Não, amados. Como é que está na Bíblia? E o Espírito Santo de Deus vos fará o quê? Lembrar. Lembrar do quê? Do que você já sabe. E o que é que você sabe se você não ficou nos pés dos mestres? O que é o que eu sei se eu não ficar no pé do Mestre? Jesus subiu, mas o ensino dele ficou. Amém? A responsabilidade nossa é de ir aos pés do Mestre. Para o quê? Para buscar o melhor. O que está escrito lá para Maria: Marta, Marta, você está atribulada com muitos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, e o que ela escolheu não lhe será tirado. Significa, o que ela aprendeu comigo permanecerá com ela eterna, não será tirada. O que ela está buscando, o que Maria escolheu, é a melhor parte, e essa melhor parte não lhe será tirada. Jesus não precisava do serviço de Marta? Precisava. Uma hora ele teria que comer. Marta estava cuidando da casa. Não quer dizer a palavra de Deus que Maria não tenha ajudado. Penso eu que Maria deva ter ajudado, mas chegou uma hora que Maria, agora é a hora de cuidar da melhor parte. Nós fazemos o contrário, igreja. Marta, você está muito atribulada, ocupada com muitos afazeres, mas ela escolheu a melhor parte. E Marta não precisava aprender? Precisava, com certeza. Só que Jesus não determina, Jesus dá escolha.
escolha andar com Jesus, ele vai estar com. Ele não força ninguém a andar com ele. Marta, para tudo e vem para cá que eu estou mandando. Ele fez isso. Ele deu livre-arbítrio para Marta. Marta, ela escolheu a melhor parte, vê o que você quer fazer aí. Marta se calou. A palavra de Deus em nenhum momento fala que Marta se achegou para aprender tanto quanto Maria. O que é que eu e você costumamos fazer? Nós ficamos igual Marta. Até eu mesmo, quando tinha aqui reforma na igreja, às vezes eu falava para os irmãos que estavam trabalhando aqui, e eu ajudava. E eu gosto de falar que ajudava, porque eu ajudava mesmo. Mas era uma coisa que eu gostava. Eu falava para muitos que trabalharam aqui, eu não deveria estar aqui, eu devia estar lá com a Bíblia. Qual é o exemplo da diaconia? O diácono serve e os apóstolos ficam com a melhor parte. Qual era a melhor parte? A palavra. Mas eu e você, sabendo disso, já sabíamos isso, teve o tema a respeito disso na nossa festividade. Quem, de fato, começou a colocar em julgo a si mesmo na escolha? É hora de lavar a louça? Mas espera aí, qual é a hora da palavra? Eu estou no culto, mas eu tenho que acabar o culto e correr para casa, porque é hora de almoço. E se o culto demorar muito, porque é o pastor Erasmo que prega e ele demora, eu já começo a me incomodar, porque eu tenho que correr, fazer alguma coisa em casa. Meu marido vai achar ruim, minha mulher, meu filho, meu cachorrinho está em casa sem comer. Eu não separo um tempo com qualidade para o Senhor, um tempo que me custe alguma coisa, um tempo que sirva como essência no altar de Deus. Eu preciso ouvir a palavra e a palavra tem que mudar a minha maneira de ser. A última pregação aqui falou de caráter. Quais são os 4 tipos de características do ser humano? Um era o fleumático, o outro era o quê? Sanguíneo, e o outro? Hã? Não, repete mais alto. E o outro? Sabe o que eu faço com os 4? Sanguíneo continua sanguíneo, fleumático continua fleumático, e os outros 2 também, que eu não sei nem pronunciar os nomes direito. Conheço, já li, já estudei a respeito. Foi pregado aqui a respeito disso no domingo. Só uma coisa não foi dito. O sanguíneo tem que desaparecer para que o crente apareça. O fleumático tem que desaparecer para que o crente apareça. Meu modo de ser íntimo particular. Pedro era impulsivo, era. Pedro arrancou a orelha do homem, arrancou. Quando tu te converter, Pedro, você não vai arrancar mais a orelha de ninguém. A tua característica é sanguínea, ou fleumática, ou seja lá o que você for, vai ter que mudar. Você vai ter que ser crente. E crente sabe qual é a melhor escolha. E crente sabe onde está escrito João 8,32 do que está escrito. Crente sabe endereço da palavra de Deus. É a Bíblia. E a Bíblia tem que estar aberta, não na estante, não no Google, mas no coração.
Irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E a igreja não sabe onde está escrito isso. Maria é o exemplo que Deus colocou no meu coração antes da festividade para dizer para a igreja: volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. É preciso folhear, é preciso ler, é preciso reler, é preciso decorar muitos textos, para que não esqueça, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer você lembrar, você tem que conhecer. Vou repetir. Pedro, 3 anos e meio com Cristo, aprendendo. Faltava nele o colocar aquilo cheio de autoridade da parte de Deus. E ele recebeu essa autoridade quando o Espírito Santo de Deus desceu. Nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas falta andar com Cristo. Amém? Para saber, para conhecer e para cumprir. Mas depois que aprendeu, outra passagem que aparece Maria, e vocês ouviram falar sobre isso, foi na morte do seu irmão. João 11. Diz a palavra de Deus que Jesus recebeu lá o recado, Lázaro está doente, mas ele fica mais 2 dias no lugar que ele estava no lugar de uma distância de 1 dia, e foi falado isso aqui, e mais 1 dia de viagem, é 4, quando ele chega lá, Lázaro já está morto 4 dias, Marta corre para encontrar Jesus, mas Maria estava em casa chorando. Marta vai lá e diz para Maria: Maria, o mestre te chama. Ela vai lá e quando ela chega lá, o que ela faz? Ela questiona Jesus. Na verdade, ela não questiona. Na verdade, ela declara: se tu estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Mas ela fala isso de que maneira? Aos pés do mestre. A palavra de Deus fala que quando ela chega lá, ela se prostra aos pés do mestre para lamentar a morte do seu irmão. Maria já sabia o que fazer, mesmo na morte. Um pastor aqui falou sobre isso, eu não lembro qual deles. Mesmo na morte, ela se prostrou aos pés do, em vez de nós ficarmos lamentando. É necessário ir aos pés dos mestres. Nós somos crentes que parece que as coisas passadas não ajudaram a gente a se alicerçar. Porque toda vez que surge um problema, a gente entra no desespero. Questiona o mestre, quase que põe o mestre na parede. Quase que de igual para igual, olho no olho. Cara a cara. Mas o nosso lugar não é cara a cara, nosso lugar é nos pés do mestre. Porque lá nos pés do mestre, só vai para lá aquele que lembra que o mestre um dia abriu o mar vermelho. E abrir o mar vermelho no passado não é coisa passada, é coisa que motiva a minha fé no dia de hoje. Porque eu creio que Ele faz, porque Ele abriu o mar vermelho, porque Ele transformou a água em vinho, porque Ele abençoou as águas amargas, porque Ele tirou o povo do Egito. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por mim. E quando eu sei que Ele morreu na cruz por mim, e não é coisa passada, é milagre que me sustenta a minha fé no dia de
hoje, e o meu problema que surge hoje não vai apagar o milagre passado que alicerça a minha fé hoje. Então nós temos que encarar o problema de uma maneira diferente, de uma ótica diferente, usando a fé alicerçada aos pés do mestre. Morreu fulano nos pés do mestre. Eu não vou entrar em desespero. Por quê? Porque eu vou estar nos pés do mestre. Outra prova que está aos pés do mestre é o melhor. Você aprende, você se alicerça, você se fortalece. Um dia Maria, João 12, e aí é preciso ler Bíblia, porque só em João cita o nome dela. Se eu estiver errado, é um livro ou outro aí, mas só um dos textos cita o nome dela. Maria chega na casa de Simão, o leproso. Jesus está sentado à mesa, e sentado significa de cócaras. E ela chega por trás com um vidro de nardo, puro nardo. Dentro de um bálsamo, caríssimo. Tem um dos textos que fala que ela quebra o vidro, ela quebra o vaso e derrama todo aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, mas em Mateus 26, em Marcos, em Lucas, não são tão claros assim, porque eles não citam o nome, e fala que foi banhado os pés de Jesus com aquele perfume. E diz que, quando ela faz isso, a recriminação vai massacrante em cima de Maria. Um dos 4 textos diz que Judas é que inicia a crítica. Os outros 3 textos diz que todos reclamaram. O desperdício do valor daquele perfume derramado que poderia ser usado para socorrer muitos pobres, muitos. Jesus, mais uma vez, entra declarando: ela fez o melhor, porque ela, sem saber, antecipou a preparação do meu corpo para o túmulo. Os pobres sempre estarão com vocês. Entre eu e os pobres, ela escolheu eu. Dá para você imaginar? Para pensar um pouquinho. O pobre sempre vai estar com você. Você vai ter outra oportunidade para socorrer o pobre. Mas ela só está tendo agora. Jesus está dizendo que nós temos que saber discernir. Marta, eu sei que você está trabalhando para mim, Marta. Eu sei que a comida que você está fazendo é para minha comitiva. Você está trabalhando para mim, Marta. Entre trabalhar e aprender, o melhor é aprender, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Jesus disse, Maria fez o que pôde. Está no texto bíblico de Lucas. O que Jesus quis dizer? Ela fez tudo o que ela podia. Aí a gente pergunta, você está fazendo tudo o que pode para se prostrar aos pés do mestre?
o teu esforço para se assentar aos pés dos mestres e ficar lá ouvindo ele, tem um empenho seu. Jesus disse, Maria fez o que pôde. É mais ou menos assim, tudo que ela pôde fazer, ela fez. E é melhor estar aos pés do mestre do que trabalhar para o mestre. Ela fez o seu melhor. Podemos encontrar no texto bíblico essa expressão dentro do contexto do texto. Maria fez o seu melhor. Amados, nosso melhor não se resume em cultuar. Nosso melhor tem que ir além do culto. Aqui nós vemos trazer o quê? A adoração. E quando saímos daqui, levamos o quê? A presença do Senhor conosco, para servir o Senhor lá fora. Aqui não servimos. Aqui cultuamos e adoramos. Lá fora é que temos que servir ao Senhor. E se não tivermos tempo para o Senhor, como poderemos servir ao Senhor? Maria recebeu críticas. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas é para Jesus. Mas os discípulos disseram, para Jesus, poderia dar para os pobres. Inverteram. E assim é o que acontece para aqueles que trabalham para Deus. Esteja preparado, porque se você estiver aos pés do mestre, trabalhando por mestre, a crítica vai chegar. E por que chega a crítica? Porque o crente, teu irmão em Cristo, que é um só contigo, te critica. Divisão na igreja, ou no corpo de Cristo, acontece às vezes por um problema, sim ou não? Sim ou não? Mas quanto tempo você andou com aquele irmão, amando aquele irmão? Mas um dia, um problema, jogou tudo aquilo que era comunhão por lixo. E um problema tomou posse de tudo. Não deveria ser o contrário? Um problema sucumbir, porque você tem uma multidão de comunhão com aquele irmão? Sim ou não, igreja? Você deve ver em mim erros, sim ou não? Mas quantas coisas você já deve ter visto em mim que te agrada? Ou que no mínimo te alenta, ou no mínimo me aproxima de você de alguma maneira, ou uma qualidade na minha vida te atraiu por alguma coisa. A multidão de bênção sucumbe por causa de um erro meu? Quem fica aos pés de Jesus vai ouvir a crítica, amém? Não vai escapar da crítica, amém? Mas vai estar alicerçado com aquilo que importa. Primeiro é Cristo. E nada diz que Maria deixou de receber os que criticaram ela. A casa de Maria continuou aberta, recebendo aqueles que criticaram ela. Amém? Não deixe, meu irmão, um problema sucumbir o teu relacionamento de irmandade. O ser corpo. Corpo de quem? De Cristo. Eu e você temos muito valor para perder esse valor por causa de um probleminha, uma fala, uma falta de sabedoria, Primeiro Cristo,
segundo o meu próximo é você, igreja de Jesus. Maria recebeu a crítica e continuou recebendo toda aquela comitiva na casa dela. O texto que Jesus fala, Jesus diz no texto, Maria fez a coisa certa. Diga comigo, Maria fez a coisa certa. Jesus está perguntando para mim e para você, porque muitas vezes você fala, eu não vou lá na frente abrir o culto, não. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Faça a coisa certa, meu irmão. Não é para dizer para o outro, eu nem ia para o outro, eu estou com Jesus. Não é isso. Jesus está com todos nós. Mas nós não podemos negar e fazer a coisa para Jesus, que é a coisa certa. Porque alguém possa, não foi bonito o que eu fiz. Você está cansada? Essa pergunta vai cair bem na sua cabeça, bem no seu coração. Você está cansada de fazer as coisas para Deus? O que é que está faltando no que você faz para Deus? A igreja vai reconhecer o holofote? O holofote vai vir com crítica. E a crítica não é para te derrubar. Ou te ensina a você, ou ensina a todos que estão te criticando. Mas Deus vai usar. Olha o exemplo, Maria fez a coisa certa. Vai lá no texto bíblico. Maria deu tudo o que ela tinha de valor. Vamos parar para pensar. Um vaso de alabastro. Quanto que custava o perfume? Quanto? 300 denários. Gente, vocês não leram nem o texto para a festividade? Olha o que está acontecendo hoje aqui. Parece que vocês não leram nem o texto da festividade. A impressão que eu tenho que eu estou falando coisa nova e deveria ser repetição. 300 denários, muito dinheiro. Salário de um ano. Como é que Maria tinha isso? Uma mulher que tem um vaso de alabastro contendo tudo isso de valor, numa vila de Betânia, um bairro. Não sei o nome do homem da casa. Ou o pai já tinha falecido, Simão o leproso talvez já tivesse morto, talvez fosse pai de Marta e Maria e Lázaro, ou talvez fosse o esposo de Marta, porque é o nome dela que Marta significa senhora. Senhora no sentido de senhora de mulher e de senhora de autoridade. Esse é o significado de Marta. Talvez Simão fosse esposo de Marta. Onde é que Maria teria conseguido esse vaso? Reza a tradição que as famílias preparavam um recurso para aquela que poderia ser um dia a noiva. Então, concentrava todos os esforços para ter aquele vaso de alabastro, seria tudo que Maria tinha. E tudo que Maria tinha, ela deu para Jesus. Nós temos que dar o melhor de nós. Tudo que eu posso hoje, eu ofereço ao meu Senhor. Tudo que você tiver de valor, não dê oferta que não te custe algo precioso. Maria ofertou tudo que ela tinha de valor. Onde Maria aprendeu tudo isso? Lá atrás, aos pés do Mestre. Amados,
Não pegue essa pregação somando com todas as outras que aqui foram entregues à igreja e não coloque isso numa caixinha do Espírito. Ou você chega na tua casa e separa um tempo de qualidade. Olha, desde o primeiro culto, quando o Alcides pregou, eu não esqueci. Ele terminou, parecia que, quando ele terminou de pregar, parecia que tudo que ele pregou aqui, na minha alma, na minha mente, no meu coração, coisas diferentes. Pensamento, sentimento, desejo são coisas diferentes. Pensamento é uma coisa. Sentimento é outra. É preciso pensar e conciliar com o sentimento. Se eu desejo, penso, mas não coloco em prática, não adianta. É um conflito em mim mesmo. Quando ele terminou de pregar, gritava dentro de mim. Essas mexidas aqui é porque ainda não tenho a coordenação ainda totalmente. Uma coisa gritava dentro de mim, tempo de qualidade. Para quem? Para o mestre. Ele pregou, ele falou um monte de outras coisas, mas o que mais ficou dentro do meu sentimento, do meu intelecto, do meu coração, de tudo dentro de mim, é tempo de qualidade para o mestre. Saia daqui com calma. E o almoço? Deixa mais tarde. Quantas famílias almoçam 4 horas da tarde? Por quê? Porque dorme até 11 horas. Você veio para o melhor, você veio para o culto ao Senhor, amém? Você veio cultuar. Então não saia daqui correndo, preocupada com o almoço. Não saia aqui correndo, preocupada. Não, gaste um tempo de qualidade para o mestre. É para o mestre. Então pega a pregação, pelo amor de Deus. Não coloque essa pregação dentro da caixinha do esquecimento. Chega na sua casa, abra a Bíblia. E, por favor, não confunda Maria, como foi feito em alguma ocasião aí. Confundir Maria de Betânia, Maria da família de Lázaro, com Maria a prostituta. Lucas 7. Lá é a prostituta. E nem Lucas 8, que é Maria de Madalena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Leia os 4 evangelhos. Marcos 14, Lucas 10, leia João 12, João 11, leia Mateus 26. Você vai encontrar a história de Maria. Maria de Betânia, Maria da família de Lázaro. Você aprende com as outras? Aprende, mas uma não tem nada a ver com a outra. Uma derramou também perfume nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com o cabelo e derramou perfume. Essa era a prostituta. Não na casa de Simão leproso, mas na casa de um fariseu. Lucas 7. Pega a Bíblia e lê. Navega. Renova aquilo que um dia você já tinha lido. Alimenta a tua alma com a palavra. E aquilo que os discípulos receberam aos pés do mestre, 3 anos e meio, você vai receber aos pés do mestre através da Bíblia. Leia a Bíblia, igreja. Eu vou encerrar. Não preguei, viu, irmão? Não preguei. Passei para vocês o que estava na minha alma. Mas, pastor, lá também estava escrito ficar aos pés do mestre para aprender com o mestre, para poder cumprir ao
Você não falou nada do ID. Eu vou falar do ID para vocês num único testemunho. Não gasto 5 minutos para contar a parte do ID. Depois de todo aprendizado, tudo estava focado e afunilou nos apóstolos, e era para que eles cumprissem ao ID. Amém? Amém? Mas, isso é coisa do passado? Não. Nós falamos muito de Lutero, nós falamos de Calvino, nós falamos de Zwinglio. Nós já fizemos campanha de oração do relógio, não já? Sim ou não? Ô, gente, fala comigo, por favor. Pelo menos agora, tá? Sim ou não? Já fizemos um relógio de oração? Exemplo. Erasmo, você ora às 8 horas da manhã, Antônia, 9 horas. Era 9, Antônia? Salvador, meia-noite, o outro 1 hora da manhã. Ninguém pegava 2, que é de madrugada, né? Mas já fizemos relógio de oração. Sim ou não? Quanto tempo durou? Ou quanto tempo durava? Se hoje, agora, hoje, nós fazermos um relógio de oração, e, por exemplo, aproveitando a Patrícia e o meu genro que aí está, a gente já oferece para ele 1 e 2 horas da manhã, né? Luísa, que horário você escolheria, Luísa? 7 horas da manhã. Jennifer, eu já estou marcando. Quanto tempo você acha que dura essa campanha de oração? Quanto tempo você vai ser fiel em cumprir a tua parte de oração? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Na região da Tchecoslováquia, teve uma época, 1400, aproximadamente, existia 2 povos. De um lado, a Morávia, do outro lado, a Boêmia. Uma região católica contra uma religião protestante. Eles se matavam, 1400, 1500. Eu não sei bem a história, o testemunho, então eu estou pegando por alto. Posso errar aí 100 anos de diferença na idade, aí, no tempo. Eles se matavam, católico contra protestantes. Os protestantes começaram a fugir. E foram acolhidos num lugar, numa fazenda, de um homem muito rico. E o homem começou a dar lugar, dar morada para os crentes. Isso se tornou uma coisa, se tornou um refúgio. Redil do Senhor se tornou o nome desse povo, desse lugar. Só que eles eram uns calvinistas, outros Lutero, outros presbiterianos. Eles eram únicos crentes, porém, de segmentos diferentes. Conta o testemunho, isso é verídico, que cultuavam domingo de manhã, mas exemplo, um chute. Os calvinistas terminavam o culto deles, iam na porta lá dos luteranos lá e começavam a brigar. Porque eles não concordavam com a outra parte da religião, do segmento. E aquilo que era refúgio para salvar crentes se tornou um inferno. Ao ponto do dono daquela fazenda ser chamado de besta de Satanás. Aquele homem era um pregador, era um servo de Deus. Ele reuniu todos que ali se refugiaram e obrigou que eles assinassem um documento dizendo: não vamos mais brigar. Quer morar aqui? Quero. Ele era o dono, ele deixava. Mas para morar aqui, você nunca mais vai poder brigar por causa de religião. E assinaram. E quando ele conseguiu ali,
propagar aquele propósito, ele fez um culto. A pregação dele demorou 3 horas, ensinando sobre unidade da igreja. E quando terminou de pregar, fizeram um voto de um relógio de oração. 24 horas de oração, 24 mulheres orando 1 hora por dia, naquela determinada hora escolhida, 24 homens orando, intercedendo pelaquele povo. Quanto tempo demorou o relógio de oração? Nunca ouviram, né? Eu também. 120 anos. O relógio, a maioria fala de 100 anos. 100 anos durou o relógio de oração. Nesse meio tempo, a espiritualidade deles cresceram tanto que se envolveram com missões. E cresceram tanto na fé que os jovens moravianos de uma cidade chamada Morávia, que se tornou o nome daquele lugar, se vendiam como escravos para que, indo sendo levados escravos, eles pudessem levar a palavra de Deus nos lugares que eles fossem. Ah, pastor, isso é a história da Bíblia. Sim, é a história da Bíblia. Todo conhecedor da palavra, quando lê o livro de Atos, entende, reconhece que a igreja continua escrevendo o livro de Atos. E os moravianos, durante 100 anos, conseguiram ir, inclusive no Brasil. Para quem não sabe, os moravianos chegaram aqui e foram impedidos de propagar a fé deles aqui. Eles foram impedidos de permanecer no Brasil. Ah, o Brasil é a terra de Deus. É, mas expulsaram os homens de Deus de verdade. Pastor, nunca tinha ouvido. Ah, eu te convido a entrar na internet então hoje. Ah, você é contra a internet? Sou. Quando ela atrapalha. Mas ela tem o registro dos moravianos, caso verídico. Entra lá e ouça. Então, o que você quer? Eu quero falar do ID. Eu quero deixar o testemunho que o ID, ele é verdadeiro. Que os jovens moravianos se vendiam como escravos para poder, ao ir como escravo, quando chegar no lugar de destino, poder propagar o Evangelho de Deus. Eles propagaram o Evangelho no mundo inteiro. Inclusive aqui, e aqui eles foram proibidos de entrar. Qual é o ID que eu deixo hoje para vocês? A essência. Crente que ora, crente que lê Bíblia, crente que desce aos pés de Jesus, ele tem sede de falar de Deus. E não é o bem-estar, não é a casa própria ensinada pelas igrejas neopentecostais, que em vez de falar da essência da palavra, promete prosperidade. Meu amado, deixa esse fogo arder no teu coração. Deixa a essência do Evangelho invadir a tua alma. E só tem um jeito disso acontecer. Você ir aos pés do Mestre. Vocês que estão aqui no grupo de louvor, por exemplo, a Jennifer. Jennifer, se você não sabia, fique sabendo, a igreja tem falado de você. Ah, tá, nossa, ela está despertando, ela está se, tem demonstrado. Se não descer aos pés do Mestre, o máximo que um dia você vai alcançar é ser cantora. E cantora, no inferno diz que tem assim também.
Mas se você ficar nos pés do Mestre, você vai ser aquela que louva a Deus, mas que tem a essência, tem a palavra viva, tem a chama do Espírito Santo de Deus. Tem o fogo de Deus dentro da tua alma. Hoje, não é que eu lavo as mãos, não. Mas eu quero dizer para a igreja, se você não fala em línguas, não é o teu pastor que te impediu. O teu pastor ensinou que a palavra de Deus diz que o melhor de falar em línguas é lá no teu quarto, é de joelho, é no teu particular, é edificando a tua vida, porque o testemunho de falar de línguas, diz a palavra de Deus, edifica a si mesmo. Aonde? No teu quarto, mas você não é impedido de ter a língua do Senhor falando na tua boca. Igreja viva, igreja ardente é aquela que traz Jesus na alma. Você pode dar um amém? Dá uma salva de palmas a Jesus, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e batendo bem forte, aleluia! Amados, o que você encontrou na minha voz, algum tipo de exaltação, é um ardente desejo de ver você mergulhado na palavra de Deus. Algum tempo atrás, a gente fazia gincana aqui de versículos da palavra de Deus. E ninguém perguntava onde estava escrito João 8:32, porque é o mais fácil. E a igreja hoje não soube. Pelo amor do Senhor, igreja. Não podemos deixar isso continuar assim, amém? Então, que essa campanha, o aniversário que trouxe tanta alegria, e que a fala que Deus permitiu nos falarmos hoje, venha nos resgatar um compromisso. Eu peço que, em nome de Jesus, os relógios de oração volte aos departamentos de mulheres, ao departamento de criança e ao grupo de jovens. E que seja um relógio de oração que já sirva de desafio a você. Eu não posso parar em 2, 3 dias, porque eu vou comparar com aquilo que eu acabei de ouvir do testemunho. Criem encontros de leitura bíblica. Domingo tal, vamos nos reunir na igreja. Para quê? Para fazer um culto de chá? Não. Vamos sentar e vamos ler o texto tal e vamos mastigar o texto tal. Precisamos voltar para a Bíblia. Não é difícil, igreja. Nós sempre terminamos o culto com mais um hino, mas eu preciso sair, eu já estou atrasadíssimo, eu preciso sair. Eu vim hoje aqui porque eu não aguentava de saudade da igreja. Eu tinha um compromisso com a família, e a família concordou em atrasar o compromisso lá para que eu pudesse vir aqui. Então, quando acabar o culto agora, eu vou sair, já vou sair. Talvez eu nem te cumprimente, entenda por que eu vou fazer isso, para poder eu dar atenção para a minha família. Amém, amados? Queira Deus que eu possa continuar pregando a palavra do Senhor. Eu não sei meu futuro. Minha saúde, ela está equilibrada hoje, mas a causa do que estava acontecendo ainda não foi tratada. Então, qualquer hora pode acontecer de voltar o problema. Aliás, eu estou sendo controlado por remédios, né? Mas se Deus permitir o remédio fazer efeito, amém. Se Deus não permitir, glórias a Deus. Alguém perguntou para mim, pastor, você sabia que você não ia estar
No último culto do aniversário da igreja, era como se eu soubesse. E por isso, muitas vezes, eu digo em cima, eu estando aqui ou não estando aqui, recebam, né? E aí eu propus o bolo, né? Que foi uma forma de eu agradecer pelo carinho de vocês. Deus coloca as coisas no nosso coração. E uma coisa eu não sei, meu futuro pertence a... Meu futuro pertence a... Eu sou grato a Deus por tudo. Você trouxe sua oferta? Amém? Entrega a tua oferta na mão aí do nosso irmão, ponha na salva, em nome do Senhor Jesus. Eu continuo dizendo para a igreja, nós precisamos, até o final do mês, fazer mais uma rifa, né? E aí, o mês que vem, nós paramos com esse assunto. Se a igreja quiser manter esse assunto, será para colocar o todo, né? Mas aí é um novo propósito, e aí a igreja tem que abraçar isso, né? Para isso. Vai ter o bazar, né? No dia 9 de julho, vai ter o bazar. Deilma estando aqui ou não, Erasmo estando aqui ou não, a igreja faz o bazar. Amém, amados? Contamos com a ajuda de alguns varões que vai ser necessário. Amém? Você está ainda feliz com Jesus? Você vai ler Bíblia? Você vai parar com essa história de falar eu não entendo? E insiste e leia em nome de Jesus? Amém? Amém, amados? E os departamentos espero ouvir logo, logo, uma nova corrente de oração com um propósito sincero de perdurar pelo menos alguns dias. Amém? Eu vou encerrar, agradeço ao grupo de louvor que iria louvar, me perdoe, tá? Amém? Leninha está pedindo... É bem rápido, Leninha? Porque senão eu vou, vocês ficam. Amém? Precisa sentar? Igreja, senta só um minutinho. Quem é o primeiro? Só explica para eles aqui rapidinho. Pai, Senhor, igreja. Amém. Eu e a turma da escolinha estamos aqui para dizer, o dia do pastor foi domingo passado, isso você já sabe, mas hoje, naquele dia, como ele faltou, ele não veio, hoje nós vai prestar uma homenagem para ele. Que a vida do pastor seja longa e próspera, para que um dia nós sempre estejamos do lado dele, não importa se ele estiver aqui ou lá em cima com Deus. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. A paz do Senhor, igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Pai do Senhor, igreja. E eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e entendimento. Obrigado por cuidar dessa igreja e zelar pelas nossas vidas perante Deus. Sabemos que é um trabalho árduo e, às vezes, pode ser muito difícil pastorear pessoas tão diferentes. Agradecemos a oportunidade. Graças a Deus. Como não ser grato a Deus, né? Amém, amados? Louvado seja o nome daquele que tudo sabe. Vamos colocar em pé.
Quem recebeu a rifa última, a maioria dos valores foi o irmão Marcos. Então eu não... Mas eu sei que deve ter um ou dois que ainda não chegou lá com recurso. Se é você, me paga, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai que nos criou, que nos deu fôlego de vida, e as doces consolações do Santo Espírito da promessa, estejam sobre a minha e a tua vida, hoje para o todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.